Chegamos à aula número 12 do livro de Apocalipse, onde falaremos sobre a igreja de Tiatira, a igreja de Jezabel, ou Jezebel. Vou pedir ao nosso querido leitor oficial, que está de volta hoje aqui, né, Davi Cavalcante, para fazer a leitura para nós do livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Aí você pode estar perguntando, né? Meu Deus, mas é a aula número 12, onde estão as outras aulas? Você pode maratonar as aulas anteriores aqui no canal, na fanpage da Verdade e Graça, ou pelo Evangelho Negociável, ou pela Oficina da Palavra. Deixar de estudar, você não vai. Quero também convidar você para acessar, compartilhar e se inscrever nos nossos canais no Instagram. Nós temos o canal da Igreja Verdade e Graça, @Igreja Verdade e Graça, @canal Oficina da Palavra, @Evangelho Negociável. 3 canais no Instagram, onde todo dia tem novidade, né? Tem vídeos novos. Todo dia tem conteúdo, todo santo dia. Lançamento de livro, indicação de palestra, né? Terça-feira, agora, dia 9 de maio, eu vou participar de um podcast para falar de teologia sistemática, lá no Falando de Bíblia. Nosso missionário está sendo enviado a um podcast, ó. Tá famosão, cara. Eu troco. Você vai para o podcast, eu vou para a Europa. Eu troco de missão. Vamos lá, Davi. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Tá, 18 ao 29, beleza. Tá aqui já. E o anjo da igreja de Tiatira escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse dessa fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo a vossa obra. Mas eu vos digo a vós, e aos que restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, muito bem. Vocês que estão assistindo aí já perceberam, né, só nesse primeiro momento, que é a maior carta. Dentro da carta do Apocalipse, que é o livro todo é uma carta, existem pequenos trechos relacionados às igrejas, que são chamados de pequenas cartas, né? Cartas. E dessas 7, Tiatira é maior, porque Tiatira enfrenta o maior problema, então recebe a maior instrução. E como hoje nós estamos enfrentando um inimigo muito violento, só tem nego brabo, tá aqui o Davi, que é lutador, o Cico, que é campeão, agora entrou o mais brabo de todo. Agora a Jezabel vai embora. Robson. Chegou o Robson, meu irmão. Agora o reforço veio. Jezabel tá aí pra saída. Pior do que o Robson, só se vier o John Wick. Caramba! Leclerc, só aproveitando o seu gancho, esses dias eu vi uma charge que eu morri de rir. Era um Satanás andando, aí ele viu um cachorro, vou matar esse cachorro. Aí o cachorro falou pra ele, meu dono é o John Wick. Aí o Satanás virou as costas e saiu andando. Vamos lá. John Wick é terrível. Bom, terrível. Com as piadinhas e as brincadeiras, né?
você já percebeu que o tema de hoje é Jezabel, Jezabel. Olha, esse tema, claro que tem muita relevância, mas principalmente porque a gente vê ainda em algumas igrejas, né, principalmente aquelas que são muito mais neopentecostais, que gostam demais do mover do espírito, uma satanização absurda em relação a Jezabel. E claro que a gente não vai fazer aqui o papel do advogado do diabo, mas, cara, já vi gente expulsando o demônio de Jezabel, todo espírito de Jezabel que está em cima da igreja que vai embora, e que a pessoa foi possuída por uma falange de Jezabel. Não sei se você já viu essas coisas, né? Muitas coisas. É porque Jezabel, a ideia que nós temos tradicional, religiosa de Jezabel, é sobre isso que nós vamos falar nesse momento, sim, ela está muito ligada àquela coisa da sedução, né? Da mulher sedutora, que sim, se maqueia, né? Que usa pintura, que usa brinco, e aí batom, tá. O que é um discurso medieval, né? É um discurso que vem lá da Idade Média, né? Da Igreja Católica da Europa medieval, de que a mulher é um instrumento maligno de destruição do mundo. E aí a mulher, coitada, carrega esse fardo, né? Por causa dela que veio a queda, por causa dela que as famílias são destruídas, por causa dela, né, que os homens caem, que as lideranças caem, e aí não pode pintar unha, não pode passar maquiagem, não pode passar batom, não pode, é associado a Jezabel. Só que isso mostra duas coisas, né? Falta de leitura bíblica, obviamente. Né? E machismo exagerado, né? O machismo medieval radical. Primeiro porque na Bíblia, todas as mulheres da antiguidade se adornavam, né? Inclusive o próprio encontro do Senhor com a sua igreja é comparado ao encontro do noivo com a noiva, né? Então, né, como o noivo se adorna para o encontro, diz o texto, e como a noiva se enfeita com as suas joias. Então, isso é uma bobagem que demonstra que os caras não sacam nada do texto ou fingem não sacar para poder oprimir as mulheres, né? Então, esse é o primeiro encontro. E segundo, que para mim é o mais importante, é que você reduzir Jezabel a maquiagem, essa Jezabel é muito fraquinha. Porque Jezabel é muito pior do que isso. Né? Muito pior, muito pior. Não dá nem esse negócio de maquiagem, isso aí é Jezabel gourmet. Jezabel blasé. Essa Jezabel da Bíblia é diferente. É diferente, ela é braba, ela é ruim, ela é casca grossa, e a coisa com ela é tão pesada que Jesus usa o seu nome como símbolo, como exemplo, como modelo, né? Então falta aos irmãos sempre esse cuidado, né? Com as escrituras de leitura e meditação. Então, tá aí a imagem, né? Que pode não ser a imagem perfeita, igual, pode não ser uma foto, mas retrata bem essa coisa meio demônio, meio Medusa, né? Meio, né? Uma coisa assim. Meio Mortal Kombat também. Meio Mortal Kombat, meio parece rainha. A Kitana, a Kitana do Mortal Kombat. Meio rainha da Branca de Neve, né? Uma coisa misturada. Uma coisa sombria, né? Misturada com isso tudo, né? Antes de falar da carta, obviamente, já que Jezabel é o assunto mais importante, né, o assunto central do texto, vamos lembrar de quem foi o personagem, que é importante para nós sempre contextualizar, né, as histórias e as narrativas das escrituras. Jezabel é uma princesa sidônia, né, uma princesa pagã, né? Obviamente quem está chamando de pagão somos nós, né? Porque para o pagão é o contrário, né? Eles estão certos, nós estamos errados. Mas nós estamos chamando de pagão. Ela vem de uma nação pagã. Algumas dessas civilizações na antiguidade eram matriarcais, isso é importante, né? Há uma mudança aí de pegada, né? Enquanto os israelitas eram patriarcais, liderados pelos homens, pelos anciãos, né? Desde a antiguidade, você tem várias dessas nações, principalmente as nações mais guerreiras, que são matriarcais. E uma das explicações mais simples para essa posição é o fato de que os homens morriam nas batalhas, né? Então as mulheres acabavam cuidando das famílias, cuidando das tribos, das cidades,
e foi se criando uma tradição mais matriarcal, né? Eram mulheres muito poderosas e impiedosas, tem várias delas aí. Ela é filha de Etbaal, que significa com Baal, tá? E alguns escritores, alguns estudiosos acreditam que ela era sacerdotisa. Para isso a gente não tem informação. Fica aí a conjectura dos historiadores. Então ela era uma mulher poderosa, muito poderosa, de uma nação muito poderosa, uma nação conquistadora, uma nação grandiosa, e vem de um outro recorte cultural, né? Uma nação matriarcal, outra religião, outras divindades. Essa é Jezabel. E Jezabel vai se tornar esposa de Acabe. Só que não é bem esposa, né? Ela é dona. Não tem aquela música, né? Do Roupa Nova, dona. Desses traições. A mulher da maçã lá da música, né? Ela é dona de Acabe. Nós percebemos. Uma vez a gente fez uma conjectura, né? Uma administração antiga, né? Que o Acabe ele foi um dos gados que apareceu na Bíblia, né? A mulher mandava, o cara deitava para ser capacho e tá tudo certo, né? Para ele tava tudo certo. E isso trouxe uma ruína muito grande para aquele momento da história, né? Exatamente. Eu fico imaginando Acabe, né? Deitado na cama e de repente Jezabel bate na porta, né? Tan, batendo a porta, não precisa ver quem é. Caraca. O texto diz que ela se casa com Acabe num acordo diplomático, que era comum também, todos eles fizeram isso. Salomão político, né? Um acordo político. Só que ela chega chegando, né, meu irmão? Ela chega chegando com toda a sua força, com todo o seu poder. Inclusive no texto aí de 1 Reis, capítulo 21, Deus acusa Acabe diretamente de ter sido o pior de todos os reis que vieram antes dele, por causa da pressão que ele sofria de Jezabel. O texto é muito específico, né? Deus diz assim: você é o pior de todos que vieram. Pô, você ouvir isso de Deus é brabo, né? Pensou? Você é o mais frouxo de todos os reis até agora. O mais otário é você. Pede pra sair. Dois tapas na cara, né, Davi? Pede pra sair. Pá, pede tira pra essa sair. roupa preta, tira essa coroa dourada. Você não é caveira. Você não é caveira. Nunca será. Nunca será. Nunca será. E ele diz, além dela ser dona de Acabe, né, tem aquela cena famosa lá da vinha de Nabote, né, que Acabe quer comprar o terreno do lado para fazer um puxadinho, né, para montar um jardim, e ele quer comprar o terreno de Nabote. Nabote não pode vender, porque é uma lei mosaica, na verdade, não tem a ver nem com o negócio, mas tem a ver com a própria lei de Moisés. O terreno é uma herança, é a herança dele. E ele não pode, né, vender. O que acontece? Acabe vai para o quarto chorar igual uma criança. E o texto é muito interessante. E Jezabel entra no quarto e dá na cara dele e grita com ele: quem você é? Rei ou não é rei? É homem ou não é homem? Como diria minha avó, é homem ou é cocoroca? Ele não é Red Pill, né? Ele provavelmente deve ser aqueles. Porque tem muito hoje em podcast, né? Que é as mulheres falando assim: nossa, ele perdeu a energia masculina lavando louça. Exatamente. E ela é durona, machona, né? Machona, cara. Ela é pesada, ela é braba e ela não é só dona de Acabe, ela é inquisidora, né? Porque ela desde que ela chega em Israel, ela patrocina, ela promove uma perseguição aos profetas do Senhor. É uma perseguição, inquisição mesmo, pegar, prender, matar. Pegar, prender, matar. Ela estabelece lá o culto a Baal, que se torna um culto oficial. O texto vai dizer isso, né, que Israel se torna uma nação adoradora de Baal. Acabe ergue um templo de adoração a Baal. E o texto diz também que ela é feiticeira. Se ela é sacerdotisa, a gente não sabe. Mas que ela era feiticeira, porque o próprio Deus diz, né, através de Jeú, que ela é feiticeira. Então, ela era uma mulher muito braba, muito pesada, muito ruim,
muito ruim. E, portanto, por conta desse comportamento, não é à toa que Elias tem medo de Jezabel, né? Ele não tem medo de 400 profetas de Baal, né? Mas da Jezabel, meu irmão. Meu irmão, 400 profetas não dá nem para fichinha. Ela sozinha. Aqui nós temos uma relíquia Muito arqueológica, interessante isso aí. né, Bem legal. Bem legal. bem bacana, que é um anel, né, um sinete, que era um anel de autoridade que essa arqueóloga aqui, a Marjo Korpel, que é holandesa, ela atribui, e muitos outros arqueólogos confirmam isso, que esse anel, esse sinete, pertencia a Jezabel, pelas características, pelos símbolos, e isso mostra que ela era uma rainha diferente, ela era uma rainha que tinha autoridade, ela era uma rainha que selava documentos, que dava ordem, que comandava. Tipo um carimbo mesmo isso aí, né? Aquele anel que ela punha na tinta e chancelava alguma coisa, né? Na tinta e também na cera, né? Para poder. Na cera, É. Pra lacrar envelope, né? Lacrar envelope, selar documentos, né? E isso mostra o nível de autoridade que ela tinha, porque Israel não é uma nação matriarcal. Israel tem rei. E Acabe é um rei pesado também. Porque é o seguinte, a gente está falando aqui de Jezabel, que ela é braba, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é casca grossa, mas Acabe também é. Acabe também é ruim pra caramba, ele também é casca grossa. E mesmo sendo ruim, pesado, brabo, temível, Jezabel é pior do que ele. Jezabel é uma vilã, cara, digna de Voldemort, Darth Vader. Ela é uma vilã de altíssimo nível, muito violenta, né? Assassina, feiticeira, né? E tem poder, que é pior do que tudo, né? Pior do que toda essa postura dela. Ela tem autoridade do Estado. Então, aí fica a dica, tá vendo? Hashtag fica a dica do que Jezabel representa. Ela não representa só o mal, ela representa o mal também institucionalizado, né? O mal no Estado, o mal no governo, o mal na direção, o mal no comando. Né? Então, isso para nós é que é mais importante. E, obviamente, o nome dela acabou sendo associado a esses conceitos aí. Muito pior do que maquiagem. Mas se fosse só maquiagem, estava tranquilo. Né? O nome Jezabel está associado à idolatria, está associado à feitiçaria, está associado à imoralidade, mas não é a imoralidade da sedução, da mulher que quer roubar o homem de outra, né? É a imoralidade da religião, a imoralidade do culto, que é helenista também, né? Que é greco-romano, que nós já vimos nas aulas anteriores. Existe uma cultura da imoralidade. Ela é violenta, ela é agressiva, ela é corrupta. No caso de Nabote, que nós citamos aqui, ela compra as testemunhas, né? Para que eles mintam, né? E ela tem poder. Então, Jezabel, meu irmão, olha... Se tivesse um jogo aqui, eu tivesse que escolher um inimigo, eu ia escolher com quem você quer jogar. Eu quero jogar com Jezabel. Jezabel é o cão. É o cão careca chupando manga, meu irmão. É o cão cabeludo comendo mariola. Olha que situação. É horrível. Que situação, que coisa terrível. E é isso e até esse momento... E até esse momento, né, o que a gente está lendo aqui, falando sobre ela, é um ser humano normal, né? Tamanho degradação, impulsividade, poder, autoridade, subjugar as pessoas. Então, assim, o ser humano pode chegar nesse nível, né? Como temos muitos líderes que, por conta do poder, acabam achando que as pessoas são marionetes ou são fantoches para fazer a sua vontade, né? Exatamente. Muito bem observado. É isso aí. Assim, a gente aqui não está falando de uma entidade, né? É isso. Ninguém está falando de uma potestade que voa pelo ar. É um ser humano, exatamente isso. Exatamente. Você vê o nível da queda, né, cara? Isso, exatamente. O efeito que a queda tem sobre as pessoas e como elas são usadas. E essa que é a grande questão, né, Marco? Já que, pegando a sua fala do início da aula, muitas vezes, nas nossas comunidades de fé, nas igrejas, as pessoas não querem enfrentar
a Jezabel, né? As Jezabels ou Jezabéis, porque atribuem a ela uma questão espiritual, mística, né? Sim. Mas, na verdade, elas têm que ser enfrentadas, né? Enfrentadas com a verdade, né? Com a clareza, com a fidelidade, né? Com o amor, porque contra toda escuridão você tem que ter luz, né? Sim. Mas aí não, as pessoas acabam se esquivando da responsabilidade e deixam a Isabel fazer o que quer. E faz, né, cara? Deixa a Isabel solta, Faz o que quer. vai ser um estrago, né? Sem dúvida. Vai ser um estrago terrível. E aí, para enfrentar a Jezabel, você precisa de quem? Do motoqueiro fantasma. Não é? Os olhos como chamas de fogo. Que nós já falamos tanto sobre isso nas aulas anteriores. Você vê que a resposta que Jesus dá a João com relação a essa mulher é uma resposta à altura, né? Sim. Jezabel é perigosa? É perigosa. Jezabel é poderosa? É poderosa. Jezabel manda pra caramba? Manda, só que eu tenho olhos como chama de fogo e tenho pés como latão luzente. Então, mas você sabe qual é a frase que o motoqueiro fantasma fala? Olhe nos meus olhos, sua alma está manchada com o sangue dos inocentes. Sofra com eles. Vai pegando a Jezabel assim, ó. Mas é essa vibe mesmo. É isso aí, meu chapa. Não, só para deixar claro, né, Leclerc, o pessoal que não assistiu às outras aulas, né, é que quando nós estávamos falando da primeira vez que Jesus ele aparece, como esses olhos aí que são como chama de fogo, né, que muitas pessoas no seu imaginário, dentro da igreja, né, acham que o Jesus é tipo aquele motoqueiro fantasma, né, que você olha e tem duas chamas nos olhos, assim, né. E aqui, obviamente, que é uma figura de linguagem, né? Não é uma coisa literal, né? Obrigado por ter explicado. É que tem gente que, quem não assistiu as outras aulas, vai falar, vai acusar a gente de sacrilégio. Esses hereges aí estão chamando de Jesus, esses hereges. Exato. Então, mas aí acusar a gente de sacrilégio é normal. Isso aí tá na aula. Sim, é só para deixar pontuado aqui. A Ellen está falando exatamente o que nós falamos antes, ó. Geralmente as pessoas só veem Isabel como uma figura sexual. Sim. Mas ela era muito além disso. Exatamente. É o que nós falamos. Bem observado. Eu frequentava uma igreja que o pessoal falava Jezebel, né? Olha esse espírito de Jezebel aí, ó. Irmã tá de calça. É porque o nome dela original é Jezebel mesmo. Não, como é que é? Uma vez eu já ouvi também uma senhora numa igreja, né, falando assim, não, tá repreendido esse espírito de Jezabel que fica incentivando essas mulheres a pôr essa tinta do Satanás na boca, que era o batom, no caso, né? Tem gente que vai só nessa vibe da parte sexual, né? Verdade. Nós já falamos sobre esse assunto, né? Vou colocar aqui um slide que nós já mostramos nas aulas anteriores, né? Mostrando a postura de Jesus como juiz. Então, inclusive na abertura de cada mensagem a cada igreja, Jesus retoma a sua apresentação do capítulo 1. Ele pega um pedacinho daquela apresentação, traz de volta para dizer assim, ó, eu tenho poder, né? E mais uma vez, queremos lembrar aqui para você que está assistindo, você que ainda não percebeu ou não quis perceber, que fogo na Bíblia não tem a ver com poder, nem unção, nem graça espiritual. Fogo na Bíblia é juízo. Isso. Então, é uma declaração de juízo, de julgamento. Jesus está julgando o que está acontecendo nesta comunidade, e o problema desta comunidade é Jezabel. Jesus está combatendo ela agora. Então, vamos partir para o texto agora. Já falamos mal de Jezabel para caramba, né? Já metemos mal em Jezabel. Agora vamos partir para o texto, né? Conheça as suas obras, está falando para a igreja, para a comunidade, né? Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Muito bem. Muito bem. Parece feedback, né? Está contando as coisas boas. Começa com a parte boa, né? Isso mesmo. Daqui a pouco vem a cobrança. É feedback mesmo, exatamente isso. Então, é uma característica dessas mensagens, né?
Aquele que tem poder para julgar, ele também elogia, né? Também reconhece, sim, também aponta o que é claro, o que está sendo feito, né? Com muita clareza, né? Então, conheço as tuas obras, ele vai dizer. De novo, né? O que nós já falamos aqui, Jesus sabe, né? Igual a aula passada. Né? Porque ele poderia se furtar de não falar nada disso e só vir com a cajadada, né? Com a cajadada santa. Nós já até vimos na aula passada Jesus falando para a igreja de Pérgamo, né? Do trono de Satanás, né? Pérgamo, que vimos? Foi Pérgamo, né? Agora na minha cabeça está zoado, mas é isso. Jesus falou assim, eu sei onde você está, né? Então agora ele está falando, conheça as tuas obras. Então Jesus sabe de tudo, muito mais do que nós, né? Isso é um consolo para os cristãos, né? Muito mais do que nós temos, né? Muito mais do que a nossa própria consciência. Jesus sabe tudo que a gente está passando, né? Com muita clareza. Sim. Então ele diz que a comunidade tem amor, né? Está indo na direção de Cristo. A comunidade tem fé, ela testemunha da sua fé. A comunidade está servindo, né? Ela coopera com as pessoas e, acima de tudo, ela tem perseverança em função das tribulações e da perseguição. E Jesus ainda acrescenta, eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. E isso é um tapinha, né? Uma pequena citação à igreja de Éfeso, para quem Jesus diz a seguinte frase, né? Vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, vocês não são mais como eram no início. Nós até estudamos sobre essa igreja aqui e falamos que a igreja de Éfeso ela se tornou tão combatente da heresia, né? Se tornou tão combatente dos ensinos errados, tão zelosa, que o zelo apagou a chama da compaixão, né? Da empatia, da graça. Então, até falamos aqui, cantamos a música do Rebanhão, fizemos tudo aqui. Mostramos o que é bíblico, o que não é. Tal. E aí, agora aqui na igreja de Tiatira, é o contrário. Né? Vocês amavam no início e vocês amam muito mais agora. Houve uma evolução, né? Houve uma melhoria, exatamente, né? Nesse quesito. Porque Jezabel, pelo que nós vemos nos textos, a impressão que nós temos é que ela não ia se criar em Éfeso. Beleza? Quer ver? Isso mostra virtudes e deficiências das comunidades. Fala, Marco. Não, é isso mesmo, tem sentido. Parece-me assim que o espaço que Jezabel teve nesta igreja, embora ela estivesse aí no amor, na fé, na perseverança, isso não claro que isso é relevante para a igreja, mas não é apenas isso. O zelo doutrinário, né, o zelo em preservar a palavra também é extremamente relevante. E a gente vai ver aqui agora que Isabela arrumou esse espaço dentro da igreja de Tiatira justamente porque houve uma omissão em algum desses caminhos aí. Exatamente. Mas não é essa a impressão que a gente tem? Sim. Que em Éfeso essa mulher não ia se criar. Então, mais uma vez, Jesus nos ensinando nas cartas, né, que você precisa ter o equilíbrio. Né? Você precisa ter zelo pela escritura, teologia, mas você não pode perder a humanidade. Né? Não pode perder a compaixão. E o contrário também é verdade. Você tem que ter compaixão, humanidade, amor, mas não pode perder o zelo pelas escrituras, pela teologia, porque a falta de um ou de outro gera essas distorções. Lá em Éfeso, você tinha os nicolaítas, né? Que basicamente faziam a mesma coisa que Jezabel, davam ênfase à cultura, deixavam que a cultura entrasse dentro da igreja e Éfeso ia lá e batia. Só que batia tanto que foi deixando o primeiro amor, foi se tornando uma igreja dura, quase um farisaísmo. E aqui, né, a igreja avançou no amor, na fé, no serviço, na perseverança e é o que a gente vê nas nossas igrejas, né, Davi e Marco, né? Você tem os caras tão zelosos que esquecem o amor e tem a galera que não aguenta mais o radicalismo, não aguenta mais o legalismo, e aí vai para essas comunidades que aceitam tudo, né, cara? E a gente fica numa esquizofrenia religiosa. Ou seja, a famosa brecha, né, que é um termo que os cristãos usam, tá dando brecha, não tem a ver com um extremo ou com outro. É a ausência, na verdade, do equilíbrio, né? Exatamente.
Se você está seguindo sempre para um fanatismo, alguma coisa sem amor ali, sem zelo, sem de alguma forma realmente ajudar os irmãos, estar mais próximo, e o contrário também é verdadeiro, né, daqueles irmãos que, não, sem regras, né, é o Jesus Paz e Amor dos anos 70, né, também isso aí. é a famosa brecha. Exatamente. Aí vem aquela coisa, né? Tem a galera que diz que a letra mata, aí abre mão da teologia, do ensinamento, e aí vira uma comunidade relacional, sem o ensinamento, o que vai dando brecha, né? Vai dando abertura para todo tipo de loucura, e tem a galera que só quer a letra, e a igreja vai morrendo, porque não tem amor. Você ia falar, Marco? Não. Na verdade, o que eu acho que o Davi fez uma ótima observação sobre a ausência de equilíbrio. Existem os pontos que têm que ser observados, né? Então, você vê como é muito sério. No fim, Leclerc, a gente chega numa conclusão já de imediato, né? Amar, ter fé, servir, ter perseverança é importante, sim, mas não é só isso. O zelo doutrinário é importante. Então, do outro ponto, é importante, sim, ter o zelo doutrinário, sim, mas só o zelo também não resolve. Parece que o chamado do Senhor Jesus para nós é observar assim, esses pontos, mas não esquecer que tem certas bases que não podem ser omitidas. São aquelas coisas que a gente não pode deixar de fazer. Então, ensinar, amar, sim, servir, mas compreender que há um caminho de equilíbrio entre estas coisas para que não haja, né, esses excessos, como você bem disse também, Leclerc, essa esquizofrenia evangélica, né? Ou eu vou para a igreja da maconha, ou vou para a igreja que não pode usar saia. Aí fica difícil. Aí fica complicado, né? Fica difícil. E Jesus está dando essas orientações, mostrando as virtudes e as falhas da comunidade, sim, dando ênfase. Esta comunidade que não tem o mesmo zelo de Éfeso, que avançou no amor, muita coisa, e tem mais agora do que no início, o mesmo Jesus que bate palma, né, diz assim, parabéns, vocês avançaram no amor, também denuncia, diz assim, você tolera Jezabel. É isso, o problema todo é esse. Então, fica aí a nossa mensagem dominical, né, biblical, online, de que não precisamos ser perfeitos em tudo, né? Precisamos nos dedicar a tudo e tentar achar esse equilíbrio. A perfeição na teologia ou a perfeição na relação soa mais como arrogância do que como verdade, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, porque a falta de uma coisa ou de outro, o exagero de um lado ou de outro, ou a negligência de um lado ou de outro, abre porta para essas distorções. E o mesmo Jesus que elogia a comunidade aponta agora um problema grave, que é o problema de Jezabel. Vamos lembrar das comunidades aí, né? Já vimos que Jezabel é um nome pesado, né? Então, quando Jesus chama de Jezabel, é porque o negócio é feio lá. Uhum. É pior do que Balaão. É pior do que Nicolau. E é pior do que o trono de Satanás. Beelzebub. É pior. Realmente. Não é? Realmente. Em Éfeso, Nicolau pregava a libertinagem, promovendo a prática de imoralidade sexual e a idolatria, e nós já falamos aqui que não é o prazer pelo prazer, não se trata de prostituição pós-moderna, né? O que a gente está falando aqui é de culto religioso, né? Sim, de culto religioso. É de cultura, é disso que a gente está falando. Em Esmirna, as pessoas estavam sendo envenenadas pelos judeus, que viviam perseguindo os cristãos e não deixavam que os cristãos comprassem, nem vendessem, nem trabalhassem, e Jesus chama essa turma aí de sinagoga de Satanás. Vamos abrir um parênteses aqui, né, Davi e Marco, para dizer que Jesus, cara, aquela fase do Jesus, paz e amor, passou, né? Agora Jesus está... Jesus Good Vibes já foi embora agora, né? Jesus está só, né, cara? Só na... A nossa raivada. Cara... Pô, mas se tu é morto e precisa ser ressuscitado, né, mano? Em Pérgamo, você tem a cultura helenista muito violenta, a doutrina de Balaão é onde está o trono de Satanás. E nós já explicamos o que é o trono de Satanás. Você que não assistiu, assista a aula que você vai ver. Você vai, inclusive, ver a foto do trono de Satanás, né, Marco? A foto do trono está lá. Verdade. Fotinho 1 giga do trono de Satanás.
Isso. E agora, em Tiatira, parece que a igreja deixou o ensino da comunidade nas mãos de uma pregadora herege. Porque aí é que está a diferença, né? A diferença de Tiatira para as outras comunidades é que havia os conflitos, havia a heresia, havia as mentiras, mas de fora para dentro. Né? Do judeu, da cultura, mas parece que em Tiatira o problema é de dentro para fora, é um problema interno, é um problema ministerial. Olha só, uma linguagem bem contemporânea, né? Tem alguém lá dentro, essa senhorita aí, essa figura, que está tocando horror de dentro para fora. E a comunidade perdeu a mão. E Jesus está dizendo isso, que a comunidade perdeu a mão e os caras não estão conseguindo lidar com essa questão. Alguns historiadores, né, vários, eu estou citando dois aqui, a Isabel Félix e o Pierre Prigent, afirmam que Tiatira era uma cidade de sibilas e profetisas. O que são as sibilas, meu caro Marco Cico? Você que é especialista, pós-graduado em sibilas. Faço nem ideia do que são as sibilas, de verdade, não lembro. Devo ter estudado, mas não lembro. Já aprendeu sílabas, né? Sibilas, não lembro, não. Não lembro, de verdade. As sibilas são as feiticeiras do mundo helenista, né? Aquelas. Faltei na aula das sibilas. Aquelas mulheres oráculos. Os oráculos, exatamente. Nos filmes de mitologia sempre aparece, né? Aquelas mulheres. Até vocês falarem oráculos, eu não estava associando sibilas à situação. Agora já ficou mais claro. Aquelas mulheres lá no fundo da caverna, né? Aquele lugar escondido, que o cara vai lá para ela poder prever o futuro, né? Então, na cultura helenista, na cultura greco-romana, era comum você ter as sibilas e profetisas. As profetisas, elas estão mais associadas ao culto, né, à religião, e as sibilas estão mais associadas ao transe, né? Isso. Não, era bem aquele papel do oráculo, era quase um oráculo cultural, né, Leclerc? Que era a mulher, ela vivia num transe, você falava com ela não, era como se ela estivesse ali recebendo uma mensagem direta do além para falar alguma coisa, né? Era bem aquele papel de oráculo mesmo. Captei. Exatamente. Então, assim, para muitos historiadores, Tiatira era um centro profético, um centro religioso profético. Olha que loucura, né? Um centro, assim como Pérgamo era um centro de adoração oficial, como nós já vimos aqui, como Éfeso era um centro comercial, como Esmirna era um centro de concentração da comunidade judaica, Tiatira era um centro de concentração dessa religiosidade profética. Olha que loucura. Então nós temos dentro da igreja, né, uma pessoa bem relacionada com a cultura. O que acontece com as nossas igrejas hoje também, né? Sim. Né? Você tem lideranças bem similares à cultura. E quando Jesus caracteriza, né, a líder com o nome de Jezabel, ele tá dizendo o quê? Que existe uma liderança, mas ela é falsa. Ela é maligna. Sim. Ele já batiza de Jezabel para deixar exposta mesmo É uma liderança fake, né? E a gente pode olhar pela própria raiz de Jezabel, né? Que quando Acabe se casa com aquela mulher e ela começa a dominar o povo de Deus, né? Quando na verdade quem deveria reinar de fato era Acabe. Quando nesse caso da igreja de Tiatira tem uma Jezabel liderando a igreja, ou seja, é alguém de uma outra cultura que não deveria estar liderando o povo de Deus, está ali enganando, né? E trazendo ali uma confusão. Engraçado que, como todas as igrejas que têm as portas abertas, recebem muitas pessoas com várias culturas diferentes, né? Então, às vezes, o que falta nas igrejas, e é o que eu percebo também em Tiatira, é um preparo para receber essas pessoas que têm uma outra cultura, que precisam ser, de fato, discipuladas. Eu vivi em um contexto de evangélico
no início da minha caminhada, quando criança, que o importante era o cara levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus, e bola para frente. Não havia um discipulado onde ensinasse a ele que agora ele é uma nova criatura de fato, ele tem que se comportar e andar e entender os preceitos da Bíblia. Então, o que percebe-se assim, ao ver aí essa questão de Jezabel, é uma mulher estranha no meio do povo de Deus, ensinando eles a fazer o que ela quer e não o que Deus quer, né? Exatamente, exatamente. E você percebe esse comportamento distorcido, né? Esse comportamento bem mais perigoso do que nas outras igrejas. A Ellen está perguntando aqui: a feiticeira, no caso do rei Saul, era uma sibila? Não, Ellen, porque a sibila é uma feiticeira do tempo greco-romano. Tem uma outra característica, né? É uma outra relação, uma outra cultura. A feiticeira do tempo de Saul, ela está ligada mais àquelas religiões das antigas civilizações, né? Religiões mais sacrificiais, mais invocativas. Essa feiticeira agora, essas feiticeiras greco-romanas, é como o Marco falou, elas estão mais ligadas à mitologia, né? Às divindades, à questão do oráculo, né? Às previsões. Né? Tanto que a Sibila aí, ela tá direcionada a Zeus, pelo que eu estava lendo aqui um pouco. Isso, aqui, exatamente. Ela seguiu os conselhos de Zeus, né? Exatamente. Até um adendo aí, né? Não sei quem assistiu aquele filme lá 300, por exemplo. O Rei Leônidas, ele vai até os oráculos para perguntar se ele deve ir contra a guerra, né? Então, era bem cultural essa questão. E enfim, eram mulheres que eram, assim, dedicadas, né? Viviam naquele transe eterno, naquela coisa louca, né? Parece que sempre estavam ali na malbrisa, tendo as comunicações aí do além, sempre uma fumacinha em volta, né? Não, mas tipo, acho que talvez aí esse oráculo aí hoje, velho, essa Sibila, né? Que é um nome que eu não tinha, nem lembrava, mas na verdade nem associei, mas era aquela coisa assim, ó, era como se uma pessoa fosse consultar essa mulher. Aí você entra num lugar, como numa caverna, assim, aí tá lá aquele cheiro de incenso, aquela música tântrica, e a mulher viajando ali, falando que recebeu uma mensagem. É tipo isso, um oráculo. Isso aí. E as nossas igrejas evangélicas estão repletas de sibilas, né? O que mais tem. Porque ela. Então, inclusive, viu, sempre que eu tava falando aí, quando a gente olha, até na Bíblia mesmo, né? Quando o Senhor fala aqui, né, contra ti, né, tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, né? Sempre me vem à mente ali, você vai sim, hein? Vai sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. Né? Se você olhar, é exatamente a mesma coisa. Muito contrário do que muita gente pensa que Jezabel tá ligado só à questão sexual, a gente tem vários exemplos claríssimos de pessoas que estão supostamente falando em nome de Deus, tendo atitudes totalmente, ensinos totalmente controversos. E é essa a questão do texto, né? Isso. A própria imagem aí, né? A própria imagem que a gente está usando na apresentação mostra um pouco desse clima, né? Porque, na verdade, os feiticeiros do Antigo Testamento, que foi a pergunta da Ellen, Balaão, né? A feiticeira Pitonisa de Endor, os profetas de Baal, eles tinham uma coisa mais invocativa, né? Sacrifício, né? Aquela coisa mais grandiosa, né? Não, essas aqui já da cultura greco-romana tem uma coisa mais de mistério, né? De transe, de hipnotiza, né? O cara, né? Uma coisa mais relacionada ao domínio da mente, né? Enquanto as antigas, né? As feitiçarias antigas, né? Vou dar um exemplo mais claro ainda, né? A batalha épica entre Moisés e os magos de Faraó. É tudo assim, é tudo coisa grande, né? Visível, explosivo, né? Demonstração de poder, né? Majestoso, são as antigas civilizações. Aqui não, aqui você tem uma coisa mais mística, né? Mais nas sombras, na escuridão, mais envolvente, e Jezabel tem essa característica, né? E Jesus está dizendo o seguinte: se vocês consideram que essa mulher, que essa pessoa, ela é como se fosse uma sibila de Cristo, ela é falsa. Um oráculo, né, de Cristo, né? Um oráculo de Cristo, ela é falsa. Abre teu olho aí que ela é falsa, ela é falsa, ela é falsa.
O seu Roberto fala aqui, ó, a Bíblia manda resistir ao diabo e fugir. Essa resistência, seu Roberto, tem a ver com enfrentamento, não é um fugir no sentido assim, ai meu Deus, Literal, né? ele vai me pegar. Não. É um fugir no sentido de combater, de enfrentar, né? De dizer não à sedução e enfrentar biblicamente, enfrentar com coragem, que é o que a igreja deveria fazer. E por isso que Jesus está exortando, porque, na verdade, o que o texto mostra é que a comunidade entregou na mão dela o ensino, a direção, a liderança, enfim. Né? Ou seja, teve uma omissão Teve uma omissão. Momento, né? Em algum momento, porque entregaram na mão de uma mulher dessa, que se dizia, né, sacerdotisa, enfim. Isso, exatamente. E pelo que tem no texto, não teve impedimento para que ela ensinasse aquelas coisas que ela estava ensinando. Né? Exatamente. E Jesus mostra que é o Senhor, que é o dono, que tem poder, que sabe tudo e que já está tomando as medidas cabíveis, judiciais, né? Medidas judiciais, porque ele é o juiz, e está dizendo o seguinte, já dei a ela um tempinho. Ou seja, essa mensagem enviada através do livro de Apocalipse provavelmente é mais uma de outras mensagens já enviadas pelo Senhor na própria comunidade. O próprio Senhor na comunidade ali já se manifestou através de alguém, através do ensino, através da palavra, seja lá como for, e já deu para ela um tempinho, ó, Jezabel. Eis que te digo, Jezabel! Se conserta! Isso. Mas e, é assim, nessa vibe aí. Nessa vibe. E não é uma coisa assim, não é uma coisa, como é que eu posso dizer, alegórica, sabe? Não é uma coisa alegórica, tipo assim, uma frase de efeito. É um juízo real. É uma coisa real. Não é só apostasia espiritual, é ruína. Né? É um efeito que está sendo trágico, que está afetando a comunidade de forma direta. Né? E veja diz em outras passagens, isso que é interessante, né? É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que causam tribulação. Olha só. É isso aí. Tá vendo? Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal. Então, o que está acontecendo nesse momento é Jesus dizendo o seguinte, avisa lá a Jezabel, que provavelmente tem outro nome, né? Alguns até vão dizer que ela se chamava Florence. Verdade. Né? Avisa ela, são historiadores, né? Vão dizer que provavelmente ela Florence. Eu ia perguntar para você isso daí, porque já certamente alguém vai questionar quem era essa Jezabel que estava sendo falada, né? Então, provavelmente, né, os historiadores apontam aí para Florence. Isso. Avisa para essa senhora aí que a tribulação virá. Por quê? Porque ela está atacando a comunidade. Que é mais ou menos o que Jesus fala com Paulo, né? Porque se você pensar bem, não com essa mesma dureza, mas a fala é parecida, assim. Quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, Paulo nunca perseguiu Jesus. Paulo perseguia os cristãos. Sim. Ele nunca perseguiu Jesus. Ele perseguia os cristãos, os seguidores de Jesus. Mas Jesus fala assim, você está perseguindo a mim. É a mesma coisa que ele está dizendo agora. Jezabel pensa que está mexendo com a igreja, está mexendo comigo. E depois Jesus fala sobre Paulo, ele diz assim, Paulo vai aprender o quanto custa, né? O preço, ele vai pagar o preço por ter mexido com alguma coisa que não lhe pertence. Ele vai sofrer agora as consequências desse movimento e vai experimentar a graça. Então isso também é legal. Junto com toda a fala de juízo tem graça. Se Jesus está avisando, porque Jesus poderia fazer assim, né, Marco e Davi? Acabou Jezabel. Acabou o problema. Sim, claro. Não é? Então, essa fala de juízo também traz graça, que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. O decreto de juízo não quer dizer que há um fim, né, definitivo. O decreto de juízo também é uma sinalização de graça, para que haja arrependimento, para que haja retorno, para que haja quebrantamento. Né? Então, isso é um processo. Inclusive, lá no texto que nós mostramos aqui, quando Deus repreende Acabe, né, e o profeta diz para ele assim, você é o pior de todos os reis que vieram antes, porque você age pressionado, dominado por Jezabel. A Bíblia diz que Acabe rasgou as suas vestes.
e se humilhou diante do Senhor. E Deus então chamou Elias e falou assim: Elias, você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Então foi uma humilhação genuína. Deus diz para Elias. Ou seja, mesmo no meio do juízo, sempre existe lugar para a graça, para a misericórdia, para arrependimento, né? Sim. Para o amor, como diz João, né? Mas nesse caso do Apocalipse Deus aí que a gente está lendo, Leclerc, pelo que o texto está dizendo, já é uma reincidência, já é a segunda vez que Deus está demonstrando graça. Porque senão realmente já teria fulminado essa mulher, Olha, né? Tá atrapalhando a minha igreja. Mas eu acho que a situação toda é uma situação didática. É uma forma para que fique escrito que isso precisa ser combatido, né? Olha, além disso também, Davi, só para acrescentar o que você bem disse, quando a gente lê no texto, né, o dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, está claríssimo. Está claríssimo que desde o início o Senhor estava vendo tudo. Intencionalmente ele oferece esse tempo para uma questão de arrependimento, misericórdia, que não está acontecendo aqui da parte dela. Ou seja, tem prazo, né? Deus está vendo, tem prazo, e aí, como o Leclerc também bem colocou, né? Mesmo a esse momento de juízo, há um tempo, há um lapso de tempo onde que a misericórdia e a graça podem ser manifestas, né? Mas não parece que é o caso da Jezabel aqui, porque ela estava insistindo no erro. Exatamente. Muito, muito legal, né, cara? Então, para você aí que domina a comunidade, né? Para você que está numa comunidade dominada e achando que está tudo perdido, tudo largado, tudo aleatório, né? O Senhor governa. Sim. E seus olhos são como chama de fogo. E tá de olho em você, né? Isso é importante. Isso. Né? E no finalzinho, né, nos versículos 22 e 23, Jesus fala: matarei os filhos desta mulher. Aqui você tem um paralelo com o Antigo Testamento, porque quando Deus declara o juízo para Jezabel, lá no Antigo Testamento, né, o profeta diz o seguinte, que o Senhor vai eliminar todos os seus descendentes. Ele diz para ela: Jezabel, eu vou te pegar, mas vou te pegar feio. Os cães vão lamber você, né? Vai ficar estirada no chão lá numa cena bizarra, e eu vou caçar os seus descendentes um por um. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Nesse caso aqui, fica a pergunta, né? Será que o texto trata dos filhos, né, de Jezabel de sangue ou dos seus discípulos? Eu entendo que são os discípulos aí, viu, Leclerc? Não sei se vocês têm essa opinião formada, mas até pelo fato de usar o nome de Jezabel, que não era o nome literal dela, né? Muito provavelmente, aqui, quando ele fala de matar os seus filhos, né? Deve ter, na minha visão, tem relação direta com os discípulos, porque certamente, se essa mulher estava lá pregando e houve uma omissão em deixar essa mulher ensinar as coisas, certamente havia quem concordasse com esses ensinos, até porque é o que o texto fala, né, que ela seduziu os servos a praticarem a prostituição, então havia adeptos a essas doutrinas mentirosas. É o legado, né? A descendência dela é o seu legado, então isso vai morrer. Vai morrer. Eu entendo também como um ultimato do Senhor em cortar o mal pela raiz. Sim. Ou seja, você mata a cabeça da hidra, né? Tem que cair todo mundo ali. Eu também entendo que não são filhos físicos. Deus não está se vingando de uma mulher, né? Deus está destronando um trono de Satanás ali, né? Vamos pensar. É o canal da desgraça, né? Isso, usando a referência da última aula. Exatamente. Então, o que Deus quer, de fato, que dá para perceber no texto, é acabar com o engano. E havia um engano por parte da líder e com certeza já haviam discípulos embaixo dela fazendo a mesma coisa. É uma exposição, né? Porque olha só como é aquilo que a gente falou da esquizofrenia. Na mesma comunidade você tem cristãos que amam, que servem, que têm fé, que perseveram e que perseveram mais do que antes, aprovadíssimos por Deus, e tem a turma de Jezabel. Então, provavelmente essa turma que ama muito, que é uma característica de quem ama muito, está em crise, né, existencial. Né? Puxa, mas
Será que nós não estamos errados? Será que ela não tem razão, né? Não, vamos ter um pouco mais de paciência, né, Leclerc? Exatamente. Vamos esperar mais um pouco. Deixa que uma hora ela aprende, aquele papo furado, né, da omissão. Deixa que uma hora ela Exatamente. O Senhor vai agir sozinho, né? Isso. E aí Jesus... Leclerc, desculpe. Tem aqueles que ainda falam assim, não, o Senhor é o dono da igreja, ele vai fazer o que tem que ser feito. A vingança é do Senhor, deixa com o Senhor. Isso. Então vamos nos omitir, né? Aquela velha história, né? Exatamente. Aí Jesus, então, assume o jugo, né? Que o jugo é dele mesmo, é meu. Passa o cerol, proclama o fim e, ao mesmo tempo, ele repreende esses irmãos que se omitem. Exatamente isso. Repreende a omissão, né, dos caras que deixaram ela fazer o que ela queria, né? E agora Jesus vai dizer o seguinte, que esse exemplo de Jezabel, ele vai ser aplicado a todas as outras igrejas, né? Todos saberão. Sim. Todos saberão que não pode. Que não pode. E ele, olha só que interessante, né? Aos demais que estão em Tiatira, porque depois que ele repreende Jezabel, aos demais. Essa também é uma referência ao Antigo Testamento, porque vocês vão lembrar, vocês que estão nos assistindo, que Elias enfrentou os profetas de Baal, os servos de Jezabel, com coragem, com vigor, com autoridade, passou o cerol, matou todo mundo, fez cair fogo do céu, chuva de fogo, né? E depois Jezabel falou assim, olha só, Elias, você pode matar quem você quiser, mas eu vou te pegar. E ele fugiu. Ele fugiu com medo de Jezabel. E quando ele se encontra com o Senhor, o que ele diz? Estava sozinho, Senhor. Só sobrou Era só eu contra todo mundo. É só eu. E aí Deus diz para ele assim, nunca me subestime, Elias. Né? Existem 7.000 joelhos que nunca se dobraram. Aos demais. Né? Então, é uma referência clara ao Antigo Testamento, que para muita gente parece que a igreja está largada, está a bangu, naquele tempo e hoje também. Né? Para muita gente parece que hoje a igreja está largada, está a bangu, que todo mundo vai fazer o que quiser, não vai acontecer nada, que Deus largou de mão. Mas o que ele está dizendo? Que todos saberão. Né? Todos saberão. Todos os demais. Né? Os demais que talvez você nem veja. Que estão aí, né, no submundo, escondidos em algum lugar. Né? Eu acho que essa sinalização é muito boa, Leclerc, e aponta para que Deus ele é realmente o Senhor de tudo e ele vê tudo. Até porque a impressão que dá nesse texto aqui, essa referência, né, de falar aos demais, isso tem muito a ver com aqueles irmãos que vão na igreja e que por vezes não estão em proeminência em alguma ação, em algum trabalho. É aquilo que a gente fala do cara. O cara ele é simplesmente cristão. Ele vai na igreja, tá ali contribuindo da forma que ele entende que tem que contribuir. Não é um grande pregador, não é um grande professor, mas é um cristão. Esses também são tão importantes quanto qualquer um outro que está dentro da igreja. Exatamente. Então, é muito importante essa parte assim, do texto. Esse aí é o verso 24, né? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ou seja, são aqueles que não se envolveram com essas questões. Estão lá, né? Ou pode ser aquele crente de banco, ou pode ser até aquele irmãozinho fiel mesmo, mas que não se envolveu, né? Tá lá fazendo lá as coisas que Jesus manda fazer, né? Que é ir pregar e cuidar dos outros. Aí Deus deixa claro que a mão dele não está pesando para todo mundo. Está pesando para aqueles ali. Eu quero aproveitar, inclusive, a sua leitura, Davi, para destacar um detalhe desse versículo aí, que Jesus fala assim, que existe uma galera aí entre vocês que tem orgulho, que sente orgulho, né, de conhecer as profundezas de Satanás. Cara, isso aí não tem nada mais contemporâneo nessa passagem do que esta frase. Da turma que pega o microfone, que diz que foi no inferno, né? Você vai sim! Foi no inferno. Sim. Várias vezes. Eu conheço o profundo de Deus e o profundo de Satanás. Jesus me falou aqui, ó, nesse meu ouvido aqui, ó. Que a terra não há de comer, porque Jesus vai me levar.
E para muita gente isso é um sinal de maturidade, né? Conhece Satanás, conhece os demônios que dominam os bairros, né? As cidades, os estados, as entidades, as potestades. O cara dá aula de demônio, dá nome, endereço, CPF, CNPJ, dá tudo. E os cristãos, muitos cristãos, ou ainda que ainda não nasceram de novo, mas estão nas comunidades, ficam impressionados com essa intimidade que o cara tem com o mundo espiritual, né? O cara tem uma visão do mundo espiritual, né? Um conhecimento. Ele é o Constantino, né? É a unção de Constantino, exatamente. Exatamente. Ele é aquela tatuagem aqui do Constantino, assim, né? Só. Aproxima ali e abre o portal. Quem é este que entra na igreja? Não, aquele é o irmão Constantino. Não, né? E você vê nesses vídeos aí no Instagram, cara, os caras de madrugada no monte, na caverna, no cemitério, né? No cemitério. Os caras enfrentando, como se isso fosse um sinal de maturidade. E Jesus fala assim: ainda bem que vocês não são como esses. E Jesus diz mais, né? Apeguem-se com firmeza àquilo que vocês têm. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Você que está frequentando a sua comunidade, você que faz parte de uma comunidade de fé, e você é uma pessoa simples, você vai ao culto, dá as suas ofertas, assiste a escola bíblica, né? Canta, não viu nada, não ouviu nada, não revelou nada, não sabe de nada. Não sentiu arrepio, né? Apegue-se ao que você tem. É isso aí. Fica com isso. Incrível, né? Fica com o que você tem. O que você tem que é o melhor, né? Até o Janilton fala aqui, né? Deixa eu abrir aqui a fala dele. Ele diz assim, tem gente que é parça dos demônios. É isso mesmo. É isso mesmo, Janilton. Isso também me lembra um pouco da passagem lá de Marta e Maria, né? Jesus pregando ali. Marta quis ficar aos pés de Jesus. Maria quis ficar aos pés de Jesus ali aprendendo. Aí Jesus fala assim, ela escolheu a melhor parte. É porque realmente existe muita coisa dentro da igreja e as pessoas acabam se pegando naquilo que é vão, que vai passar ou que vai trazer coisas ruins, mas aquilo que é firme, que é eterno, que duradouro, que vai trazer benefícios, isso que as pessoas têm que reter, que tem que segurar, né? É aquela famoso que o crente vai na igreja e o cara só tá preocupado com o irmãozinho, com a roupa do outro, que a luz tá piscando, que não sei o quê, quando na verdade aquele irmão que é fiel, que é humilde, tá ali todo domingo ouvindo, aprendendo, esse tem que se apegar, né? Se apegar a isso que tá recebendo. Exatamente. Mas isso é algo que a gente vê nas comunidades, a gente vê aqui na internet também. Se essa live aqui fosse uma live da revelação, tinha 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, né? 100 mil pessoas. Então, a sedução de Jezabel, né? Não a sedução sexual de Jezabel, mas a sedução mística de Jezabel, ela é Jezabel no Antigo Testamento, é Jezabel em Tiatira e Jezabel hoje, é a mesma coisa. E são as mesmas armadilhas, né, as mesmas possibilidades, o mesmo domínio, né, a mesma autoridade que ela exerce, e segue da mesma forma, né? Agora, para a gente ir para o final da carta, para o final da mensagem de Jesus a Tiatira, né, vamos desfazer também aqui algumas falácias, né, que tem vaidade dos dois lados, tem vaidade nas trevas e vaidade na luz. Versículo 26, lê pra gente aí, Davi, por favor. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, autoridade sobre as nações, né? Autoridade e poder. O domínio em suas mãos. É o sonho do crente dominar o mundo. Presidente da ONU, né? Presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, né? O sonho do crente dominar autoridade. Tá, mas isso não tem nada a ver com a autoridade missionária. Né? Me dê as nações por herança. Não tem nada a ver com nada, né? Os caras misturam os textos todos. E aí, tá vendo? Nós vamos dominar. E a vaidade tá dos dois lados, né? Você tem a vaidade do lado das trevas, que é Jezabel, e tem a vaidade do lado da luz, que são os cristãos que querem. Por isso que nós já aprendemos com o nosso pastor, mestre Oda, que você tem que ter um equilíbrio entre o lado negro
e a luz, porque do outro lado também tem vaidade, né? Queremos dominar, queremos poder, queremos autoridade. Como disse Cleopas, o discípulo do caminho de Emaús, né? Nós achávamos que através dele Israel governaria as nações. É sempre assim, né? E os crentes... Nada mudou, né? Nada mudou. Os crentes não oram pelo Brasil porque eles querem o melhor para a nação. Eles oram pelo Brasil porque eles querem governar, eles querem dominar. Eles querem o cetro, né? Querem o poder. Mas, na verdade, quando Jesus fala de autoridade, ele está falando de juízo. Né? O juízo. Se num primeiro momento o mundo, a cultura entra na igreja para destruir os crentes, a Bíblia está dizendo também que os crentes vão ao mundo pregar o evangelho e as portas do inferno não prevalecerão. É esse tipo de autoridade, não é autoridade, né, do Estado, autoridade de Estado. É autoridade sobre as trevas, sobre o mal. Né? Vejam o que diz o mesmo João na sua epístola, na 1 João, capítulo 4, versículo 4, o que ele diz lá. Vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, os cristãos são vencedores, ou mais do que vencedores, e quando eles avançam em oração, na pregação, no cotidiano, o amor de Deus prevalece. O amor de Deus é vencedor. Então, ele tem autoridade. Porque, como nós já falamos nas aulas anteriores, na cultura greco-romana, helenista, cada nação daquela ali tem uma divindade, né? Tem um templo, né? O próprio imperador romano é considerado uma divindade. Então, essa coisa do domínio, né? Do controle, de cima para baixo, e Jesus está falando assim, não, eu mando. Eu tenho olhos como chama de fogo. Eu tenho os pés de latão reluzente. Por onde eu ando, eu passo juízo. E se vocês são meus, vocês têm a mesma autoridade que eu. Por onde vocês andarem, né, a minha presença vai avançar. É mais ou menos o que Jesus fala sobre as portas do inferno que não prevalecem. Né? É o avanço do evangelho, da pregação da paz, do amor, né? A boa vontade de Deus para com os homens. Isso é importante, né? A bem-aventurança, a mensagem de boas novas. Esse é o tipo de autoridade que a igreja tem. E não autoridade de Estado. Você que quer ser presidente, né, quer ser senador, né, não é isso que a Bíblia está ensinando em momento nenhum. Né? E a reboque, né? Junto com esta palavra, e é aqui que a nossa aula vai terminar, vem as promessas do versículo 27 e versículo 28. Né? Governará com cetro de ferro, com poder. Né? Significa o quê? Que o juízo é implacável, como disse João Batista. Né? Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Ele tem o machado na mão, tem a pá. Ele vai passar o cerol. Né? É um juízo implacável. E a igreja é instrumento do juízo. Isso lembra muito o povo de Israel, né, Marco e Davi? À medida que eles foram entrando na Terra Prometida, né, em Canaã, o povo de Israel era um instrumento de juízo, né, um instrumento de boas novas, Deus está vindo, né? Mas um instrumento de juízo. Passava o cerol, né? Josué falava, é por Deus, vamos embora. Passava o cerol. Exatamente. E isso é legal, cara, porque quando você prega o evangelho, quando você prega a salvação, quando você prega a redenção, inevitavelmente você prega o juízo. Porque se há salvação, há condenação. A salvação é do quê, né? Você está salvo do quê? Da condenação, óbvio. Exatamente. Então, é um governo com cetro de ferro, porque é um juízo implacável. E esse juízo, ele despedaça o barro. Então, o mundo, parece que o Império Romano é imbatível, né? Parece que a cultura helenista é inexpugnável, como diria Nelson Rodrigues. Mas para Deus é tudo pó. Né? Já aconteceu com a Babilônia, já aconteceu com o Egito, já aconteceu com a Síria. É tudo pó, é barro, né? Desmancha na sua mão. Esses servos de Deus, esses demais aí, receberão de Cristo esta autoridade para pregar o evangelho,
e receberão do Senhor a estrela da manhã. A estrela da manhã é muito bacana, né? Porque o amanhecer é o símbolo da vitória, né, cara? Tem a batalha à noite, o couro comendo, gente morrendo e tal, só que vem amanhã. Isso me lembra muito uma das cenas finais aí do livro do Tolkien, O Senhor dos Anéis, quando o Gandalf diz, né? Ele fala para mim, me aguarde ao amanhecer, quando o sol surgir no horizonte, né? Olhe para o oeste e você verá a vitória. É isso, o amanhecer, né? Porque as trevas, né, são caracterizadas pela noite, né? Pela ausência de luz. Mas Jesus é o sol da justiça, né? O amanhecer, Jesus, a ressurreição, né? Logo que amanhece o dia, Jesus ressuscita. Então você tem características muito emblemáticas. O anjo da morte passa de noite no Egito, né? Então são muitas passagens indicando que as trevas trazem essa coisa da morte, do juízo, tal. Mas os que vencerem, os que forem fiéis, eles verão a estrela da manhã, verão o sol surgindo, chegarão no dia seguinte. E essa é a mensagem de vitória que o texto dá. Muito bacana, hein, Marcão e Davi? Muito bom. Poxa, sim, muito bom. Excelente. Excelente. Queremos convidar você. Fala, Davi. Não, só dar um ponto, né, sobre esse texto, é que a gente vê que Deus não deixa aquilo que ele passa para a gente desamparado, né? Então, a igrejinha começou, trazendo para a nossa cultura, né? Deus iniciou um projeto através de alguns irmãos que se reuniram, aquilo virou uma igreja. Cara, Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa a palavra dele em vão. Então, de alguma forma, Deus sempre traz juízo quando precisa, né? Quando traz ensinamento quando precisa, traz misericórdia quando precisa. Quantas e quantas vezes a gente percebe que Deus está ali tentando tratar com algumas pessoas e as pessoas não percebem. Aí às vezes, a forma de resolver é o fim, né, de algumas reuniões, de algumas igrejas. E essas pessoas não são desamparadas, porque o Senhor mesmo vai e começa a levá-las para outros lugares que façam com que a fé se mantenha ali, a esperança, a perseverança. Então, esse texto é muito vívido para a gente que é contemporâneo também. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom.